Quando a gente pensa em anjo, logo vem à mente aquela imagem clássica, né? De asas e auréola. Mas e se por trás dessa figura tão familiar existisse uma organização celestial tão complexa quanto a de um exército ou de um governo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na fascinante hierarquia que organiza os céus. O nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o conceito geral de hierarquia. Depois, vamos descer por cada uma das 3 tríades, dos conselheiros mais íntimos de Deus até os mensageiros da humanidade. E para fechar, vamos ver quem foram os pensadores que mapearam todo esse sistema. Então, para começar, vamos direto na raiz da coisa. Antes de subir essa escada celestial, é super importante entender o que a própria palavra anjo quer dizer e como essa baita estrutura se organiza. E olha só, a primeira pista está na própria palavra. Anjo vem do grego águilos, que significa basicamente mensageiro. Essa ideia é o ponto de partida para tudo, a base para a gente conseguir entender as funções muito mais complexas que vêm pela frente. Só que a teologia não parou por aí, né? Os pensadores religiosos foram muito além, organizando esses mensageiros numa estrutura super precisa. São 9 coros divididos em 3 grupos ou tríades. É como se a gente imaginasse 3 círculos, um dentro do outro, ao redor de Deus, e cada um deles com uma função muito específica. E a gente começa pelo topo, claro, pelo círculo mais íntimo de todos. A primeira tríade é composta pelos conselheiros divinos. Eles vivem literalmente na presença direta de Deus, como se fossem a sua corte celestial pessoal. No topo absoluto da hierarquia estão os serafins. O nome deles vem do hebraico e significa abrasar, e não é por acaso. Eles são descritos como seres de fogo puro, cuja única função é cantar louvores a Deus. A presença deles é tão intensa que purifica e ilumina tudo que está ao redor. Logo em seguida, vem os querubins, um nome que a gente associa à plenitude de sabedoria. E com tanto conhecimento, faz todo o sentido que a função deles seja de guardiões. Eles protegeram o jardim do Éden e guardam o próprio trono divino, simbolizando a sabedoria onisciente de Deus. Para fechar a primeira tríade estão os tronos. E o nome aqui não é acidental, viu? Eles são a própria personificação da justiça e da autoridade de Deus. Não é para pensar neles como executores, mas sim como a própria fundação do trono divino. O símbolo vivo da estabilidade e do julgamento perfeito. Bom, saindo desse círculo mais íntimo, a gente chega na segunda tríade. Se o primeiro grupo contempla a Deus, este segundo grupo governa o universo em seu nome. Eles são os administradores celestes, que transformam a vontade divina em ordem cósmica. No topo desta segunda tríade estão as dominações. A gente pode pensar neles como os gerentes de projeto do céu. Eles recebem as diretrizes diretamente das ordens superiores e as delegam, garantindo que o plano divino seja executado em larga escala, o que inclui até supervisionar o destino das nações. Depois, temos as virtudes. O nome pode enganar um pouco, mas a sua raiz grega, dunamis, significa poder ou força. Eles são literalmente a força motriz do universo. São eles que mantêm as leis da física funcionando e os planetas em seu curso. E quando acontece o milagre, é através deles que a energia divina se manifesta no nosso mundo. E essa função aqui é incrível, as potestades. Eles não são só guardiões, eles são os bibliotecários da consciência coletiva da humanidade, guardando toda a nossa história. Eles supervisionam os grandes ciclos de existência, o que explica por que os anjos do nascimento e da morte pertencem a esta ordem. E com isso, chegamos ao nosso plano de existência. A terceira e última tríade funciona como uma ponte entre o céu e a terra. São os anjos que interagem diretamente com a humanidade. Começando essa tríade, temos os principados. Eles são os guardiões das grandes criações humanas, as nações, as cidades, as culturas. A missão deles é zelar para que o desenvolvimento da civilização não se desvie completamente do plano divino. Agora sim, chegamos aos arcanjos, nomes que muita gente reconhece. O título já diz tudo, anjo-chefe. Eles são os mensageiros das notícias mais importantes e decisivas para a humanidade. A anunciação a Maria, por exemplo, era uma tarefa para um arcanjo. E um detalhe bem interessante, embora a tradição fale de muitos arcanjos, a Bíblia Católica nomeia especificamente só 3. Miguel, cujo nome significa quem como Deus, Gabriel, o grande mensageiro, e Rafael, que significa Deus cura. E por fim, na nona e última ordem, estão simplesmente os anjos. É nessa categoria que a gente encontra os famosos anjos da guarda, os seres celestiais mais próximos de nós, envolvidos no nosso dia a dia.
Eles representam a face mais pessoal e protetora do divino na vida de cada um. Bom, a gente viu a estrutura completa, de cima a baixo. Mas de onde veio essa organização tão detalhada? Não foi por acaso, não. Vamos conhecer agora os principais arquitetos que mapearam a hierarquia celestial. Duas figuras são centrais aqui. Primeiro, um teólogo do século V, conhecido como Pseudo-Dionísio. Foi ele, em sua obra A Hierarquia Celestial, que estabeleceu essa base de 9 ordens. Séculos mais tarde, São Tomás de Aquino, na sua obra monumental A Suma Teológica, solidificou e popularizou essa mesma estrutura, tornando-a a visão padrão no Ocidente. E essa ideia de uma ordem celestial não ficou presa nos livros de teologia de jeito nenhum. Ela transbordou para a cultura, moldando a arte e a literatura por séculos. A visão do paraíso na Divina Comédia, de Dante, por exemplo, é diretamente inspirada nessa hierarquia. Essa estrutura deu uma linguagem visual para a gente entender a ordem do cosmos. No fim das contas, essa hierarquia tão complexa deixa a gente com uma reflexão. Se por séculos se imaginou os céus como uma ordem tão precisa, onde cada ser tem seu lugar e propósito, o que isso revela sobre a nossa própria busca por sentido e por estrutura aqui na Terra? Uma conexão fascinante entre o grande cosmos e a nossa pequena vida.